eu gosto muito de ver os tempos, sabe? De entender as situações que Deus tem feito. Né? Porque a gente não se move nesse tempo do homem. De 24 horas, de 30 ou 31 dias. Nós não nos movemos por isso. Deus usa desse tempo para tratar conosco. Mas o nosso tempo é no Kairos de Deus. É no tempo de Deus, amém? E com a correria do dia a dia, a gente costuma esquecer dessas coisas. A gente esquece daquilo que Deus tem para fazer em mim. E a gente começa a buscar, a olhar para aquilo que Deus vai fazer em outras pessoas. E isso não é o tempo. O tempo hoje é um tempo de você olhar para você mesmo e buscar da parte de Deus aquilo que Deus tem para você. No pessoal, eu sou mãe, eu tenho um comércio, eu sou esposa, eu sou tia. Mas não é isso que Deus tem tratado. Eu tenho um ministério. Mas Deus quer falar intimamente comigo, com você nesta noite. Amém? É preciso você entender que os tempos são corridos aí fora. Mas o tempo de Deus é um tempo de revelação a cada dia. É um tempo de graça a cada dia. É um tempo de sustento a cada dia. E a gente tem dificuldade, principalmente você, que não se reconhece que Deus é amor. A gente fala, Deus é amor, Deus me ama. Mas intimamente, você sente esse amor de Deus? Intimamente, você, ao dormir, ao acordar, você sente amada por Deus. Você sente agradecida por tudo aquilo que Deus faz. Porque há dificuldades nisso. Eu, quando conheci a Cristo, eu tinha dificuldade de entender Deus como Pai. Porque eu olhava para o meu pai. E o meu pai, aos 11 anos de idade, pela dificuldade da família, falou, você tem que trabalhar. E eu, aos 11 anos de idade, eu fui trabalhar. Então eu reconhecia o quê? O Deus como meu pai, que manda eu servir, 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 servir. E demorou para cair a ficha e eu entender que Deus é um Deus que me ama, é um Deus que quer a minha companhia, é um Deus que troca reinos por mim. Demorou tempos, foi um tratamento muito grande de Deus. Como você vê Deus? Como você vê o seu pai? Como um homem que castiga? Como um homem que exige? Como um homem que pune? Eu vejo esse tempo, e eu tenho comentado com as minhas irmãs, que do final de ano para cá veio um turbilhão de coisas, sabe? Um novo de Deus, é como essa cachoeira, sabe? E a cachoeira, quando a gente entra na cachoeira, não é mole não, né? Quando a gente entra debaixo de uma cachoeira, o que acontece? Aquele peso daquela água vem sobre a gente, não é verdade? E eu me sinto assim nesses tempos. Deus tem feito muitas coisas na nossa casa. Deus tem alinhado o nosso coração com a vontade dEle. Tem coisas que eu fico feliz, porque a vontade dEle também é minha. Mas tem coisas que eu falo, Deus, não é a minha vontade, mas é a sua. E esse alinhamento, a igreja precisa entender e entrar nesse alinhamento. Porque a gente quer um Deus que se move atrás da gente, não é verdade? A gente fica falando, Deus, faça isso, Deus. Olha, faz isso, eu penso aquilo, eu penso... E Deus está parado ali. Deus está paradinho aqui. Não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é da sua vontade. Vem, Paula, só um pouquinho aqui. Vamos fazer um... Glória a Deus. Vamos fazer uma coisa para você. Eu estou tentando explicar aquilo que a gente faz. Mas aquilo que Deus está querendo fazer nesse tempo, amém? Está aí a Paula com a vida dela. E ela está andando, vai. Vai andando aqui, ó. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, olha, eu não
Não, eu não aceito isso. E a Paula tá. Deus, me faça aquilo, me faça aquilo. Deus está andando? Paula, vem. Não é do seu jeito. Não é da sua maneira. Vem. Agora sim você está na minha vontade. Agora sim você está na minha vontade. Você está debaixo da minha palavra. Deus só se move pela sua palavra. Deus não se move por mim e por você. Ele nos ama, mas Ele não se move por aquilo que a gente pensa. Aí quando Paula vem assim, ó, se encaixa no plano perfeito de Deus, aí sim. Porque a vontade de Deus é a vontade da Paula. O caminho de Deus, agora vai, você já conhece. Vai, prega. O caminho de Deus é o caminho da Paula. Nós precisamos nos alinhar com a palavra. O ministério Koinonia é uma bênção. Mas é a palavra que precisa ser alinhada. Porque senão você vai vir aqui e vai colocar os teus defeitos, os teus erros, as tuas vontades. Mas a palavra de Deus nos traz para o centro da vontade dEle. E isso é uma dor. Porque como um filho mimado, a gente quer fazer a vontade da gente. Como um filho que não sabe, se eu perguntar por uma criança de 5 anos de idade e pedir para ela atravessar a rua correndo, ela atravessa. Não sabe o que pensa, não sabe do perigo, não sabe o que quer. É uma criança. E qual é a estação que você está vivendo? A estação de meninice, de criança, de não reconhecer aquilo que Deus já está fazendo na tua vida? Ou nessa estação de mulher, de marido, de filho maduro? Porque eu não sou de Deus aqui dentro da igreja. Eu sou de Deus quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou nos meus negócios. Isso é o mais difícil. Aqui é fácil. Aqui a gente se abraça, aqui a gente chora, aqui a gente vê a luta, né? Aí uma vem e levanta, e quando eu chego em casa? Esse alinhamento que Deus quer de mim, de você, exige tempo e renúncia. E Ele vai fazer muitas coisas esse ano. E vai ser muito rápido. Porque Deus tem feito muito rápido. Deus está tendo pressa, vamos dizer assim, na obra dEle. O manifestar de Deus é em todos os lugares. O expressar a vontade de Deus é em todos os lugares. Deus está cansado da religiosidade. De você achar, de mim achar, de nós acharmos que o fato de estarmos numa casa, congregando, isso reflete o caráter de Deus. O que reflete o caráter de Deus é uma vida alinhada com a palavra de Deus. O que reflete e o que faz sermos filhos de Deus, Mogi das Cruzes, cidade dos filhos de Deus, Biritiba Mirim, cidade dos filhos de Deus, é a resposta daquilo que vamos dar para Deus. E qual tem sido a minha e a sua resposta nesse tempo? Quais são os milagres que você tem vivido? Talvez você fale assim, não tenho vivido milagre ainda. Desapercebido com as situações de Deus, com o tempo de Deus. Olha para o teu lado. Olha para a tua casa. Olha para a tua família. Olha para os teus filhos. E quando nós não reconhecemos Deus como Pai, dificilmente a gente tem um coração grato. A gente procura gratidão em coisas. Se Deus me der tal coisa, eu vou ser grata a Deus. Se Deus fizer, eu vou ser grata a Deus. Deus não precisa fazer nada. Ele já fez. Ele já fez. Se você precisa de cura e crer
você vai ser curado. Se você precisa de restauração e acreditar, você vai ser restaurado nesta noite. O poder não está aqui, o poder está em Deus, e Deus habita dentro de você. Você só precisa deixar Ele sair para fora. Perder medo, perder vergonha, perder receio. Quer agradar o mundo, mas não quer agradar a Deus. Quer viver conforme o mundo, mas não quer viver conforme Deus. Há um novo tempo chegando. E esse tempo é um tempo de milagre, de restauração. É um tempo de cura. Deus vai curar casamento, Deus vai curar vida financeira. Deus vai abrir porta de emprego. E Deus também vai desmascarar. Vai tirar aquilo que está oculto, não para vergonha, mas para cura. Amém? Deus não é um Deus de vergonha, Deus é um Deus de restituição. Das vezes que Deus me confrontou, foi pela minha cura, por amor a mim. Hoje eu sei, na época eu não aceitava, né? E é assim. Abram comigo a palavra do Senhor. Em Marcos 10, no seu versículo 46. Diz assim para o teu irmão: larga do teu caminho. Larga do teu caminho. E siga Jesus. Marcos 10, no seu versículo 46. Amém? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande o quê? Era o quê? Era grande, né? Muita gente. E uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto a caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de... tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que tu faça? Que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Existia dois tipos de pessoas: o cego Bartimeu e a multidão. Qual nós somos? A multidão que vai no oba-oba de Jesus, ou aquele que realmente entende que Jesus Cristo é o mestre, que Jesus Cristo é o rei? O cego Bartimeu, ele entendeu isso. Tanto é que chamou Jesus de mestre. E quando ele gritava pelo nome de Cristo, as pessoas comprimiam, falavam: para de gritar, para de gritar. Está lembrado de alguma história? Na minha vida assim também. Por que você clama a Jesus? Por que você clama ao seu Deus? Para com isso. Tudo é igreja, tudo é Deus. Não, é tudo é Deus. Se eu acordo é Deus. Se eu sorrio é Deus. Se eu tenho os filhos é Deus. Se eu tenho um emprego é Deus. Tudo é Deus, porque tudo é para Ele e tudo é por Ele. Mas a multidão não entende isso. E mesmo o cego, não seguindo ele a Jesus, porque ele estava à beira de um caminho,
Ele estava numa condição de cegueira, ele não podia seguir Jesus. Mas no seu coração, ele já reconhecia Jesus como Cristo, como Mestre. E quando ele percebeu a oportunidade de Jesus passar perto dele, ele largou a sua capa. Eu busquei muito da parte de Deus, porque quando a gente olha para a internet, vê um monte de coisa sobre capa, mas eu vi que, e eu senti no meu coração que quando ele largou a capa, era um momento de transição da vida dele. Ele estava deixando de ser o coitado, o desamparado, o humilhado. Ele estava deixando de ser aquela pessoa vítima. Quando ele se levanta e larga a capa, eu vejo um novo tempo para a vida dele. Um tempo que ele era cego, um tempo que ele era excluído e um tempo que ele começou a seguir a Cristo. Porque ele teve revelação de quem é Cristo. E nós temos essa revelação de quem é Cristo. Só que muitas vezes nós deixamos os problemas abafarem isso. Nós começamos a relativar. Nós começamos a falar de um Jesus qualquer. Quantas pessoas desacreditam no poder de Deus? Quantas pessoas acham, olha para a tua vida, olha para o teu problema e fala, Deus não pode fazer isso. Deus não pode fazer. Abafam aquilo que é verdadeiro. Abafam a única verdade que é Cristo dentro de nós. Porque tudo vai passar. Tudo vai ficar aqui nessa terra. Tudo vai ficar. Mas a palavra de Deus vai reinar. E isso que vai ser suporte para nós na vida eterna. Por quê? Porque se com Cristo nós vivemos, com Cristo nós reinaremos. Qual é a tua dificuldade? Assim como o cego. Porque até aqui a gente veio, né? Até que Deus nos sustentou. Mas há um novo tempo chegando. E eu e você precisa dar uma resposta para Deus. Talvez até aqui você tenha sido como um cego. Com seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus medos. Mas em nome do Senhor Jesus, assim como o cego Bartimeu, Deus vai te curar nessa noite. Deus vai restaurar nessa noite. Você vai vivenciar o milagre de Deus. Você vai ser curado, restaurado. Amém, Michele? Você acredita que teu pai pode ser curado nesta noite? Amém. Creia no poder de Deus. Volte a acreditar no poder de Deus. Melhor assim dizer. Volte a confiar em Deus. Volte a ficar debaixo da proteção de Deus. Feche os teus olhos por um momento. Qual é o problema? Assim como Jesus falou para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta hoje? O que queres que eu te faça? Tem fé? Seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme a tua fé. Não limite o poder de Deus. Não limite o milagre de Deus. Não limite o tempo de Deus. Não diga para Deus, tal dia o Senhor faz. É o tempo dele. E eu profetizo o milagre. Um milagre de restauração da família. Um milagre de restauração da casa. Em o nome do Senhor Jesus. Se mova por esse tempo. Não olhe as circunstâncias. Veja somente Cristo.
Comece a ser grata por tudo aquilo que Ele faz, até mesmo as dificuldades. Comece a olhar para você e pedir para que Deus te corrija e não corrija as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque se você ouvir a voz de Deus, se você tem Deus, é com você mesmo que Deus tem um negócio. Não é com o teu vizinho, não é com o teu filho, não é com o teu pai, não é com o teu esposo, com a tua esposa. Deus quer tratar a mim e a você, para que nós possamos ajudar outros. É assim que funciona. Para de olhar à tua volta. Olhe para dentro de você. E reconheça que Cristo habita dentro de você. Ah, mas eu tenho problema, mas eu tenho dificuldade, mas eu estou em pecado, mais isso, mais aquilo. Bem-vindo. Seja bem-vindo. A palavra de Deus diz que Ele veio para os doentes. Os sãos não precisam. Eu sou doente. Existem dias que eu falo assim, meu Deus, se não for o Senhor, meu Pai. Porque a gente se pega ainda. Perfeito é Cristo. Estamos em busca de uma perfeição. Estamos em busca de uma restauração plena. Para de ser enganado por Satanás. Satanás tem colocado uma seta na minha e na tua vida, dizendo que você não é possível, que você não é capaz, que o seu pecado é maior que Deus, que a sua dificuldade é maior que Cristo, que o seu problema é maior que Cristo. Mentira, engano de Satanás. Se você crer, se você acreditar, nesta noite as coisas vão mudar. Só que fique atenta a esse tempo. Preste atenção nesse tempo novo de Deus, porque Ele vai fazer muito rápido. E como Ele vai fazer muito rápido, Ele exige de mim e de você uma resposta rápida. Porque Deus trata com quem está posicionado, com quem quer. Ele não insiste. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Deus não é assim. Ele não vai te pegar à força, te arrancar do lugar de uma situação. Ele não vai fazer isso, por mais amor que Ele sinta por você. Mas Ele quer que você dê um passo em direção a Ele. Ele quer que você dê um passo para a mudança de uma situação. Talvez você tenha vivido tempos de murmuração, e isso tenha acabado com a tua casa. A murmuração destrói lar, destrói família, destrói emprego. A murmuração é uma oração de Satanás. E você não percebe. Quando você acorda, você já está reclamando do filho, já está reclamando do tempo, já está reclamando do emprego. Murmuração. Talvez, como Bartimeu foi a cegueira, talvez o teu problema seja isso. A murmuração. A falta de compreensão de quem é Deus na tua vida. Talvez você fique esperando pessoas virem te afirmar você em Deus. Talvez você fique esperando pessoas virem fazer algo para você. Olha, se a minha irmã me der um abraço, se o meu irmão, aquele sentimentalismo que provém da carne. E a gente precisa deixar a carne no seu devido lugar. Porque é uma geração que se levanta no Espírito, que adora em espírito e verdade. Há uma geração que se levanta para proclamar o reino de Deus. O reino de Deus. E essa geração sou eu e você. Em tudo que você possa fazer, você pode glorificar a Deus ou não. Na comida, no cuidado da casa. É que a gente é muito assim, muito ainda, como que se diz? Evangeliquez, né? Muito aquela coisa, nossa,
Se eu sou de Deus, eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Não, se você é de Deus, em tudo quanto você fizer, vai ser para a glória de Deus. O meu salgado, eu procuro fazer o melhor, porque é para a glória de Deus. O tratamento com os meus filhos, não é fácil. Tem hora que dá vontade de falar, poxa vida, para um pouco, né? Menos. Mas o que eu entendo? Que não são meus, são de Deus. E a educação que eu tenho que dar, por mais cansativo que seja, tem que ser de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a vontade de Deus, porque a qualquer momento Deus pode levar. Não é verdade? É difícil para uma mãe falar isso, mas a qualquer momento Deus pode levar. E aí o que eu faço? Se eu não cumprir o propósito de Deus, se eu não eduquei o meu filho no caminho do Senhor, vai sobrar o quê? Ressentimento, amargura? Por eu não ter feito. O tempo é de fazer agora, o tempo é de fazer hoje. O tempo de Deus para mim e para você é hoje. Se alinhe com tudo aquilo que Deus tem para você. Se alinha. Se há pecado, peça perdão. Se há dificuldade, peça perdão. Se há falta de relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo, porque está uma pregação aí no mundo que você tem que ser igreja na sua casa. O corpo de Cristo sou eu, é junto com a pastora aqui, ó. Eu sou o dedinho, ela é outra pontinha, outra irmã é outro dedinho. Membro não anda sozinho. Você já viu o braço andando por aí? Perna andando por aí, não sobrevive. Quando alguém tem um acidente, se você não correr, não colocar numa caixinha de gelo, né? E correr para o médico, o que acontece? É amputado. E a gente não entende isso, a gente fica viajando de pregações de internet. Não que elas sejam ruins, mas dependendo da pregação que você escuta, é para aquela igreja, é para aquele momento. Deus tem falado a todo momento aqui. E não é porque eu estou com o microfone, mas Deus tem falado na intercessão, Deus tem falado na vida do pastor Daniel, na vida de todos os pregadores. E se eu estou inserida aqui, é para mim. Porque quando eu começo a me alimentar de muitas coisas, o que acontece quando você se alimenta de tudo um pouco? Come feijoada, come... Eu não posso. Quando eu começo a fazer isso, logo o estômago baqueia, como diz meu pai. Se alimenta de muitas coisas. Vem de muitas fontes, não que são ruins, mas fontes que não são para você, que não é para mim. Aí se alimenta de tantas coisas, que quando vem aqui, está empanturrado de tanta coisa. Aí não desce o alimento. Por quê? Porque já vem. Se alimente da palavra. Mesmo que aquilo não seja conforme a tua vontade. Ora na tua casa, volta para casa, busca da parte de Deus. Porque o alimento é dado aqui, mas quem vai fazer prosperar o alimento vai ser você. No aceitar ou não a palavra. Se alimente, viva esse novo tempo, esse tempo de graça e de favor de Deus, esse tempo em que os milagres vão acontecer, já estão acontecendo. Talvez você não tenha reconhecido ainda, talvez você esteja esperando coisas que Deus não deu e nem vai dar. Talvez você esteja esperando coisas que você fez, sonhos que foi você que construiu e não Deus. Desconstrua sonhos seus. Comece a construir sonhos baseados e firmados em Deus. E tudo aquilo que você fizer vai prosperar. Amém? Tudo aquilo que você fizer vai prosperar. Eu quero terminar aqui,
porque eu quero orar um pouco com a gente junto, tá bom? Eu quero que você ore sem se preocupar com a pessoa que está do seu lado. Se você quiser ir para o fundo, se você quiser vir à frente, fique à vontade, amém? Mas eu quero que você saia daqui fazendo uma oração sincera com Deus, fazendo um exame de consciência daquilo que Deus tem para você, daquilo que você precisa mudar, daquilo que você reconhece que está fora do plano de Deus. Se você estiver meio perdido, fala, olha, a minha situação está tão turbulenta que eu não sei mais o que fazer. Acalma o teu coração nessa noite. Durante a semana, em nome de Jesus, eu profetizo que Deus falará no teu coração. Amém? Se você tem dificuldade de orar, fala, olha irmã, eu estou vivendo um momento que tenho dificuldade de oração. Vem aqui junto comigo, a gente vai orar em concordância. Pode vir, não tem vergonha. Tá bom? Selma, vencida, por favor, vem. Se você quer vir à frente, pode vir também.